Olá, amigos e irmãos do canal Aí Vem o Noivo, tudo bem com vocês? Sou a Miriam e hoje eu vim compartilhar com vocês algo que eu fiquei meditando há uns 2, 3 dias atrás. Essa semana eu vi um vídeo do canal Israel com Aline, não sei se vocês conhecem, é um canal do YouTube que fala muito dos lugares lá em Israel, né? A Aline, ela visita, ela expõe, fala dos lugares onde Jesus passou, onde o povo de Israel passou. E são muitos lugares históricos, bonitos, que nos faz até entender um pouco melhor, né, como foi a vida de Cristo aqui nesta terra. E no último vídeo que eu vi dela, ela falou sobre o bálsamo de Gileade. E assistindo o vídeo, eu nunca parei, confesso, para analisar como que era essa planta. É uma planta, né? Como que ela era, quais eram as suas utilidades, né? O que ela fazia nos tempos antigos. E vendo aquele vídeo da Aline, me chamou muita atenção pela planta em si, mas também pelo que ela causa, né? O que ela traz de benefício. Aí eu vou compartilhar com vocês, né? O vídeo, a Aline até começa, anotei algumas coisas aqui. Ela informa que essa planta, ela estava sumida há mais de 2000 anos, né? Que foi perdida. Pelo que eu entendi do vídeo, ela explica que era uma receita passada de família para que ninguém tivesse, porque era uma planta muito valiosa nos tempos antigos, valiosa demais. Ela até ali informa que ela valia mais do que o ouro, tinha o seu valor. E pelo que eu entendi do vídeo, né, a Aline explica que uma família conseguiu novamente ter essa planta e fazer crescer e voltar a produzir o bálsamo de Gileade. E ela, no vídeo lá, vocês podem procurar depois no canal dela, ela mostra o lugar, mostra como que é a planta, mostra como que eles tiram a seiva, é a forma que utilizam para fazer o óleo, para fazer o incenso. E é isso que eu quero meditar com você hoje, o bálsamo de Gileade. Fiz algumas anotações, né, como eu falei, naquela época era um dos principais incensos queimado diariamente no templo. Inclusive, né, por isso que essa família está fazendo todo esse processo de voltar a ter o bálsamo de Gileade, porque lá em Israel, se vocês não sabem, eles estão preparando, né, utensílios, os óleos, os sacerdotes, os levitas, para que quando houver o terceiro templo que eles estão esperando, possa estar tudo preparado. Mas não é o vídeo de hoje sobre o terceiro templo. E aqui, né, era usado para queimar diariamente dentro do templo pelos sacerdotes. Esse bálsamo era uma resina vegetal, né, muito rara, mas muito famosa na antiguidade, por suas propriedades medicinais. Ou seja, uma planta que, ainda mais nos tempos antigos, né, nessa época que as pessoas ficavam muito em desertos, passavam situações às vezes um pouco mais difíceis, então servia para esse uso medicinal. A planta, o nome dela é comifora, né, em algumas outras traduções, balanites, era usada principalmente para tratar feridas, aliviar dores, produzir perfumes e também embalsamar corpos. E ainda era usada como óleo de unção. Inclusive, vamos, né, começar. Eu vou trazer para vocês aqui uma passagem muito conhecida
que está em Salmos, né? Que fala do amor fraternal, Salmo 133. Olha que interessante. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão e desce a orla das suas vestes. Então aqui você vê, ó, o óleo precioso. Então, este bálsamo também era utilizado para isso. Você vai ver que eram ungidos reis, sacerdotes e utilizavam. E como medicamento, né? Eu vendo um vídeo da Aline, como eu falei, me chamou muita atenção todo o processo que é feito, retirado. E até trouxe um utensílio aqui que lembra um pouquinho, né, a forma que a Aline mostrou lá no vídeo. Que ela pegou uma seiva, né, e colocou e começou a esmagar, até que virasse um pó. Aquela seiva, quando ela tornou pó, né, a própria Aline já falando que já conseguia sentir um cheiro, algo diferente, mas ela colocou logo em seguida esse pó no incensário. E logo começou, né, a levantar aquela fumaça, mas ela não conseguia descrever exatamente, né, o cheiro que ela estava sentindo. Mas ela ficava de uma maneira maravilhada, porque era muito bom. E aí ela tentando descrever aquele cheiro e não conseguia, eu imagino nós, quando sentimos o amor de Cristo, e também muitas das vezes a gente não consegue descrever o amor, mas a gente consegue sentir esse amor. E o que me chamou a atenção, que eu fiquei meditando, que Jeremias, no capítulo 8, verso 22, nós vamos ler aqui, né, Jeremias 8, 22. Que fala assim, ó: porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, se realizou a cura da filha do meu povo? Jeremias aqui, ele estava, essa passagem relata sobre um momento de muita dor e sofrimento que Jeremias estava presenciando, né? Ele presenciou momentos terríveis, principalmente em Judá, no Reino do Sul. O povo era muito desobediente às leis do Senhor, quebrava constantemente, se deixava levar pelo paganismo, que eram costumes pagãos de outras nações. Também tinha muita injustiça social. Muitas vezes a gente vê, né, que o Senhor manda cuidar dos órfãos, das viúvas, e eles não praticavam a justiça social, mas sim a injustiça. Com isso, o Senhor permitia o castigo vir. A cidade era desolada, destruída, e o povo era levado cativo por conta do todo o pecado que eles praticavam, toda a desobediência. Por isso que Jeremias fala que não há cura, não há um bálsamo, porque a filha, né, a filha está ferida, a filha está machucada, a filha está destruída. Porém, o profeta Isaías também relata no capítulo 53, nós vamos ler também, e isso me chama muita atenção. Aqui nós vemos que o povo de Deus muitas das vezes foi desobediente, mas hoje também não faz muita diferença. Hoje nós vemos um mundo aí, né, dominado pelo pecado, na desobediência para com o Senhor, na desobediência das suas leis, daquilo que Deus quer para o seu povo, e as consequências continuam. Porém, aqui em Isaías ele fala algo muito interessante, que fala assim, porque foi, começar pelo verso 1, perdão. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura.
Aqui, eu vendo o vídeo lá, eu achei muito interessante que a planta em si, ela não é uma planta robusta, né, linda, cheia de flores, algo assim que você possa passar e, nossa, chamar a sua atenção. Na verdade, se você nem souber que aquilo ali é um bálsamo, você passa, né, não vai ligar. E eu vendo aquele vídeo, eu lembrei dessa passagem também, porque não havia beleza, né? A gente olha para ela, vai servir de quê? Porém, aqui ainda fala, ó, não tinha boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores. O bálsamo é de dor, porque ele, para exalar a sua essência, ele precisa ser exprimido, esmagado, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ou seja, como se o Senhor pegasse esse bálsamo, como se ele triturasse, como ele fez com Jesus naquela cruz, né? Para levar sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, todas as nossas enfermidades e as nossas dores, e dele extrair um bálsamo para a cura. Então ali você vê o próprio Senhor, né? Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, quando você pega essa planta, você faz todo o processo que é dolorido para a planta, né? E com ela você extrai algo que você vai começar a utilizar para cura. E como a gente percebe, é algo tão precioso, é algo tão caro, mais caro que o ouro, e tão procurado, porque muitas das vezes a gente quer uma cura, a gente quer se livrar das nossas feridas, das nossas dores, e hoje a gente tem quem? Jesus, o nosso bálsamo que foi pisado para que nós pudéssemos ser sarados. E uma coisa que me chama a atenção, que está no verso 10, próprio Isaías 53. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Ou seja, foi da vontade do Senhor. Ele pegou essa planta, que aos nossos olhos não tinha valor, não tinha formosura, mas de tamanha cura, de tamanha preciosidade. E você vê, né? Tamanha semelhança. Por isso que foi falado sobre o bálsamo de Gileade. Por isso que você vê Jeremias falando, não há um bálsamo em Gileade, não há uma cura para o meu povo, não há médico. E uma coisa também me chama muita atenção, que está lá em Filipenses 2, verso 8, que diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Novamente, a palavra do Senhor nos mostrando que ele foi massacrado. Você imagine, né? Pegar aqui, como eu vi no videozinho da Aline, você ser colocado aqui, prensado, esmagado, tudo, até que de ti só restasse o pó para ser queimado como incenso. E o Senhor fez isso. Ele foi naquela cruz, ele foi triturado, ele foi ali dando a sua vida para que o seu sangue fosse derramado, a sua essência fosse derramada para lavar e limpar os nossos pecados. Como a gente viu no começo do vídeo, né? Aquilo também servia, essa essência, para embalsamar corpos. E sabe uma coisa que me chama muita atenção? Está lá em Efésios 2, que fala assim, ó: a salvação pela graça. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados,
em que outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos dos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, mas como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, riquíssimo, e pelo seu amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, vos vivificou juntamente com Cristo. Justamente com Cristo. Então aqui eu quero trazer com esse vídeo que Jesus é o nosso bálsamo. Jesus é a nossa planta que, à vista dos homens, até hoje, quando você vai falar de Jesus para alguém, somente naquela área lá, né, do povo judeu, você vê que ele é um homem desprezado até hoje. E quantos de nós não somos, né? Já que hoje nós nos tornamos noivas de Cristo. Mas mesmo ele sendo sem formosura alguma, desprezado, ele tem tamanha vida. Ele foi lá, deu a sua vida por amor a mim, por amor a você, pagou os pecados naquela cruz, sofreu, ressuscitou e nos garantiu a vida eterna. Que o que eu quero trazer também a você meditar as suas dores, o seu sofrimento, as suas angústias, aquilo que você acha que não tem cura hoje para a sua vida. Eu quero trazer à sua presença neste momento o bálsamo, chamado Jesus Cristo, que vai curar. Ele vai ser derramado na sua vida. Se você o aceitar, se você... Não é só, entenda, não é só você ir a algum lugar, se reunir, não. É dentro da sua alma. Porque são feridas que às vezes não são expostas, mas feridas que a nossa alma tem, e muitas das vezes a gente precisa desse bálsamo. E a Bíblia fala, né, que era algo tão precioso, e por ser tão precioso, você precisa buscar essa preciosidade, que vai trazer cura, que vai trazer libertação, que vai trazer restauração, que vai trazer o alívio da sua dor, aquela dor que você pensa que não tem mais como sair de dentro de você, não tem mais como você ser curado, você já buscou ajuda em tudo quanto é lugar, mas hoje eu te apresento o bálsamo, algo que é mais caro do que o ouro, algo que vai trazer vida para você, algo que vai trazer cheiro bom, porque era feito perfume. Você imagina ser cheio do perfume de Cristo na sua vida? Antes você exalava a morte, agora você exala a vida. E eu te convido neste momento a crer que o Senhor pode entrar na sua vida como um bálsamo e trazer alívio às suas dores, porque Ele levou naquela cruz nossos pecados, nossas transgressões, as nossas enfermidades, o castigo que era para vir sobre nós, tudo Ele levou. E hoje a nossa parte é receber esse bálsamo que hoje é oferecido gratuitamente. Então eu quero deixar essa meditação, né? Se vocês gostaram do vídeo, eu peço que compartilhem. Às vezes há alguém que precisa ouvir, alguém que precisa compreender que há uma solução para a sua ferida, que está exposta, há uma solução para a sua dor. Então, eu peço que vocês compartilhem, deixem o seu like e, desde já, não esqueça, aí vem o noivo.